Deixa eu testar teu som aqui. Qual a proposta desse sábado foi para quê? Não sabe pagar quinto. Pagar quinto. Mas trabalhando o quê? Meio ambiente. Meio ambiente. O que meio ambiente tem a ver com religião? Sei lá. Não sabe. Deus. Não sabe. Deus que fez o meio ambiente? Não, o mundo. O meio ambiente é o quê? O mundo que nos circunda. Hã? O mundo que nos circunda. Esse é o meio ambiente, não é? Ele envolve a natureza. Para as religiões, esse mundo que nos circunda foi criado pelos deuses. Mas há umas teorias aí que são contestáveis. Porque na escola, o que vocês aprendem? Ciência. Religião aqui é uma perspectiva da diversidade religiosa. Conhecer as diversas religiões para, conhecendo-as, respeitá-las. Aprender a conviver com as diferenças. E em ciência, a teoria que diz de onde tudo surgiu é diferente. Por exemplo, para a religião, Deus, ou a religião cristã, Deus criou o mundo em 6 dias, do 7º ele descansou. Para a ciência, o universo surgiu de uma grande explosão, Big Bang. É isso. Do dinossauro, não foi? Oi? Na época dos dinossauros? Não, dinossauros é uma outra história. Mas do universo. O universo começou a se expandir, seu processo de expansão, o seu surgimento de uma grande explosão. Ia ser bom se o dinossauro tivesse vivido. Oi? Ia ser bom se o dinossauro tivesse vivido. Não sei, né? A chance de você ser devorado por um seria gigantesca. Você está vivo ainda seria mínimo. Então, para a religião também, ou peguemos a religião cristã e a Bíblia como referência, Deus teria feito o mundo em 6 dias e fez todos os seres já prontos. Fez as plantas prontas, fez os animais prontos, fez o ser humano pronto. E aí vem a ciência dizendo que não, que nós somos frutos de um processo evolutivo. É a teoria da evolução. Vários pensadores ao longo da história trabalharam e refletiram essa questão da possibilidade da evolução. As primeiras teorias da evolução foram desenvolvidas pelo Conde de Buffon e o Jean-Baptiste Lamarck. São as primeiras teorias da evolução. O tempo é insignificante e nunca uma dificuldade para a natureza. O tempo para nós ele passa muito rápido. O tempo do ser humano ele é escasso. Qual que é o tempo médio de vida que o ser humano vive? 100 anos. No máximo 100 e poucos anos, né? Passa disso, isso é o máximo. Isso é um tempo muito longo para o ser humano. Mas se você for olhar para a natureza, tem seres que vivem muito mais do que isso. 1000 meses. Mais de 1000 anos até. Uau! Aí quando a pessoa bebe muito assim também. Quando é muita pessoa, e fuma, ela abrevia a vida, é menos tempo. Mas qual o ser da natureza que vive aí até 1000 anos? Oi? A taruga até 300, né? Tem vegetais que vivem até 1000 anos. Árvores, né? Árvores milenares. Então, para a natureza, o tempo é insignificante. Para nós que é um problema, porque para nós o tempo é curto, é pouco. Para a natureza não é uma dificuldade, até porque ela se recria. Cria e se recria na natureza. Então, o Conde Buffon viveu de 1707 a 1788, portanto, ele viveu aqui no século XVIII, depois de Cristo. E o Jean-Baptiste Lamarck viveu de 1754 a 1829, na transição do século XVIII para o século XIX. Ele vai falar da adaptação dos animais. A primeira teoria da evolução desenvolvida por Lamarck dizia que os animais se adaptam e sofrem mutações. Por exemplo, a girafa. A girafa, o pescoço dela não é tão longo. Ele vai se alongando à medida que ela vai tentando pegar as plantas cada vez mais. E aí o Lamarck acreditava que essa característica, depois desenvolvida, poderia ser transmitida para
Depois a teoria da seleção natural do Darwin vai questionar isso, dizer que não é assim. Mas já é uma primeira tentativa de explicar a evolução. É uma primeira forma de tentar explicar a evolução. Seria como dizer o seguinte, o que o Lamarck está falando. Eu, Mário, faço academia. Por causa da academia eu desenvolvi calos nas mãos. Porque eu desenvolvi calos, ao fazer filho, meus filhos já vão nascer com calo? Essa característica desenvolvida, essa mutação do meu corpo para se adaptar a uma atividade que eu faço, não vai ser transmitida para eles. Agora, segundo a teoria da evolução, o que o Charles Darwin depois vai falar? Peraí, esse calo vai ser fundamental para a sua sobrevivência? Se for, ele vai com o tempo ser algo desenvolvido pela própria natureza, esse casco, assim como o casco do tartaruga. Porque com o tempo só vai sobreviver aqueles que têm calos nas mãos. Um processo de seleção natural. Aí sim, nós teríamos um processo em que a natureza selecionaria os mais rápidos, aqueles que têm calo para sobreviver, porque essa característica é essencial, é fundamental para as próximas gerações. Não por causa da mutação, mas porque ela vai selecionando aqueles que têm a mão mais grossa, porque só esses conseguem sobreviver. Então a natureza é o sistema de leis estabelecidas pelo Criador. Isso aqui não está uma questão da religião, apesar de que essas ideias iam contra a religião, porque, por exemplo, na Bíblia, lá fala que Deus já fez todos os seres prontos. E na Bíblia não fala dos dinossauros, vocês falaram dos dinossauros. A Bíblia não fala dos dinossauros. Como teriam surgido os dinossauros? Para a galera religiosa, o mundo tem só 6 mil anos. Quando na verdade a Terra tem quantos bilhões de anos, vocês sabem? Uns 13. A Terra tem 4,5 bilhões, 4,6 bilhões de anos. Mas para a galera religiosa tem só 6 mil anos. O essencialismo, que é uma teoria religiosa, diz que os seres vivos são imutáveis, eles não mudam. Já a teoria da evolução diz que eles mudam de geração para geração. E as características melhores adaptadas a determinados ambientes, elas são transmitidas através dos genes na reprodução para as próximas gerações. Essa é a teoria da evolução. Então esse é o grande motor da evolução. Mas o Lamarck ele pensava um pouco diferente. Para ele era possível a mutação, né? A mutação era o motor da evolução. Mas a mutação ela não é transmitida, porque ela não está nos nossos genes. O que é transmitido nos nossos genes é a possibilidade. O seu gene, por exemplo, você tem capacidade de crescer muito mais do que você cresceu. Por que você não cresceu muito mais? Porque você não exercitou. Vocês estão em fase de crescimento. Se vocês jogarem basquete, vocês vão crescer mais, você sabia? Oxe. O basquete estica. Então faz você crescer mais. Mas só faz você crescer até quando o seu gene, a sua genética, permite. Não vai fazer você ficar da altura de um cara da NBA. Mas vai ajudar você a esticar, a crescer mais do que você cresceria se não fizesse nenhum tipo de atividade física. Nesse sentido, entendeu? Você vai ver? Real? Sim, se fazer atividade com ciência, poderia crescer ainda mais. Então, ele só cresceu até esse tamanho porque geneticamente ele já herdou isso. Não quer dizer que ele vai, a partir de algo que ele desenvolveu nessa vida, ele já vai transmitir para as gerações posteriores. Já é algo que vem geneticamente de gerações anteriores. Então, o uso contínuo de determinado órgão fortalece, desenvolve aí e o aumenta gradualmente. Então, se eu faço academia, os músculos ficam fortes, aí meu filho já vai nascer forte? Não. O filho pode nascer com uma predisposição genética para ficar forte, mas isso vem de genes que não vem do meu nessa vida, vem de vários.
que tem transmitido esse gene através da reprodução. Então a descoberta de fósseis mudou as ideias aí sobre como a vida começou, principalmente fósseis de dinossauros. Então a vida é muito mais antiga do que diz a Bíblia. O nosso planeta é muito mais antigo do que diz a Bíblia. Tem bilhões de anos, não milhares de anos, como diz a Bíblia. E aqui entra um atrito: religião e ciência. Durante muito tempo, algumas religiões, até hoje elas têm, a galera que acredita que a Terra é plana, que a Terra é o centro do universo, que a Terra tem 6.000 anos, que os dinossauros estavam na Arca de Noé. Essa galera não trabalha com ciência, trabalha com fé e com crença. E esse tipo de crença não é o tipo de crença que se é divulgado e propagado nas escolas. Nós trabalhamos com conhecimento, com ciência. A religião é uma possibilidade porque faz parte da cultura humana. Mas a religião muitas vezes nos leva a ter uma visão predatória sobre a própria natureza e o meio ambiente, por exemplo. Porque lá no livro do Gênesis diz o seguinte: Deus fez o mundo em 6 dias, no 7 descansou. No 6º ele fez o homem e deu poder ao homem de dominar sobre todos os outros seres e todas as outras criaturas da terra. Então o homem pode fazer o que ele quiser com o mundo. Inclusive arregaçar ele como ele tem arregaçado. Destruir como tem destruído. Por quê? Deus fez o homem para dominar o mundo. E para usar tudo conforme ele bem entender para o seu melhor aproveitamento. Essa visão tem levado nós, seres humanos, a lidarmos com alguns B.O.s. Por exemplo, o aquecimento global. Muita gente questiona, e geralmente quem questiona é a galera religiosa. Por quê? Porque acredita que o ser humano não tem capacidade de mudar a temperatura do planeta. Que isso faz parte de ciclos naturais e que há ciclos climáticos do nosso planeta. Assim como outra hora teve uma hora de gelo, agora nós estamos numa era de aquecimento. Depois, em outro momento, a Terra vai voltar a viver uma era do gelo. Depois de aquecimento, depois do gelo, depois de aquecimento. Por quê? Isso é um ciclo do planeta. Para alguns teólogos e para a galera religiosa. Então não tem aquecimento global. Não há risco da humanidade destruir o planeta e comprometer a sua própria existência. Tem gente que é otimista. Já tem gente que é pessimista. Isso muitas vezes é influenciado por visões religiosas. Para vocês, o ser humano, nós estamos caminhando para quê? Para destruir o planeta e a gente mesmo? Ou para construir um mundo cada vez melhor e mais sustentável? Os 16. Você já? Então por hoje é isso aí, galera.